Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo. E na segunda parte nós fazemos o estudo do Evangelho, sempre refletindo sobre as lições que nos são colocadas, né, através do estudo do Livro dos Espíritos. E hoje eu trouxe uma lição do livro Luz Acima, de Chico Xavier, ditado pelo irmão X, cujo título, a lição é número 5 e nos diz Mãos Enferrujadas. Essa lição vai fazer com que a gente compreenda bem o estudo que realizamos, né? Como nós vivenciamos e como chegamos no mundo espiritual. Muitas vezes nós nos enganamos em relação ao nosso comportamento durante a nossa existência, muitas vezes nos omitindo ou deixando de conviver com as pessoas, nos afastando do ambiente para que possamos nos amparar e nos socorrer. Nos isolamos para não errar, enfim, para não nos comprometermos. Então, nesse sentido que a história vai nos trazer as lições e compreendermos a necessidade de que, como disse o nosso irmão, né, nós estamos aqui numa escola de aprendizado e estamos com as pessoas certas. Estas pessoas que conosco convivem, seja na família, no trabalho, na vizinhança, é que nós precisamos aprender juntos a conviver melhor, compreender, ter paciência, tolerância, assim como os outros têm conosco, né? Mas nós, como nós somos ainda egoístas, queremos apenas que os outros nos compreendam, que os outros tenham paciência conosco. Então, através desse entendimento, nós vamos fazer uma reflexão crítica sobre a nossa vivência. E a lição nos diz assim, é do nosso irmão Sucupira. Ele abandonou o corpo depois dos 60 anos, deixou-nos conhecidos a impressão de que subiria incontinente aos céus. Então, a vivência dele dava a impressão para quem via de fora que quando ele desencarnasse, ele ia direto aos céus. Viver arredado do mundo, no conforto precioso que herdara dos pais. Então, ele tinha uma condição financeira boa, né? E não se relacionava, procurava viver isoladamente. Falava pouco, andava menos, agia nunca agia. E a nossa tarefa aqui é trabalhar sem parar, né? Bom, irmão X nos diz, era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço, pequena orquídea assinalava a lapela e o lenço, admiravelmente dobrado, caía irrepreensível do bolso mirim. O rosto denunciava-lhe o apurado culto às madeiras distintas. Buscava no barbeiro cuidadoso, cada manhã, renovada a expressão juvenil. Os cabelos, bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e realmente se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que possuía ante os religiosos de todos os matizes. Detestava os padrões católicos, criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não segundo o próprio Jesus. Então ele tinha uma concepção própria, né? As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Estudava. E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes
eram as deles mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia sem rebuços que assim efetuaria a preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disto, a desencarnação de homem, tão cauteloso em preservar-se, passaria por viagens sem escalas com destinos à corte celeste. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultuosas para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam amigos íntimos, o tipo religioso perfeito? Distante de todas as complicações da experiência humana pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a responsabilidade de que o defrontava agora não correspondia à experiência geral. Sucumbira desencarnado e ingressava numa esfera de ação. Então, depois que ele viveu, depois dos 60 anos, ele desencarnou. Agora vai relatar como ele chegou no mundo espiritual, dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-se em movimentação brilhante nos campos e nas cidades. Segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviço digno. Chegava a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Conseguia andar, ver, ouvir, pensar. No entanto, desventurado Joaquim, as mãos e os braços mantinham-se inertes, semelhavam-se a antenas de mármore irremediavelmente ligadas ao corpo espiritual. Se intentava matar a sede ou a fome, obrigava-se a cair de bruços, porque não dispunham de mãos amigas que o ajudassem. Muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas, quando foi conduzido por entidade caridosa a pequeno tribunal de socorro que funcionava de tempo em tempo nas regiões inferiores onde vivia compungido. Então, apesar de todo o esforço que ele fez, ele não conseguiu chegar aos céus que ele se preparou. Ao contrário, chegou de um plano espiritual e não conseguia ser socorrido, atendido por ninguém. Até que, passado tempos, ele consegue, chegar próximo desses benfeitores espirituais. Mas até então, ninguém o socorria. E tudo que ele precisava, ele não conseguia obter, porque suas mãos estavam atadas. As mãos não funcionavam, então ele não conseguia pegar nada. A única coisa que ele fazia era cair no chão, se ele quisesse algum alimento ou água, era caído no chão que ele ia conseguir realizar esse seu desejo. Bom, que nos diz irmão X, muito tempo suportara semelhante infortúnio, multiplicando apelos e lágrimas. Então, aquilo que foi dito, quando nós tomamos a consciência e começamos a lembrar, a pedir o socorro, nós seremos socorridos através da nossa prece, do nosso bom sentimento, e foi conduzido a caridosa a pequena tribunal de socorro. O benfeitor que desempenhava ali funções de juiz, reunida a assembleia de espíritos
penitentes, declarou não contar com muito tempo em face das obrigações que prendiam nos ciclos mais altos e que viera até ali somente para liquidar casos mais dolorosos e urgentes. Devotados companheiros do bem selecionavam a meia dúzia de sofredores que poderiam ser ouvidos, dentre os quais, por último, figurou Sucupira, a exibir os braços petrificados. Então, vocês vejam bem que até para o atendimento tem uma seleção, né? Então, ele conseguiu. Sucupira, nesse socorro, ele vai ser atendido. Chorou, rogou, lamuriou-se. Quando pareceu disposto a fazer o relatório geral e circunstância da existência finda, o julgador obtemporou. Então, ele queria falar, né, o que ele tinha feito enquanto encarnado. Não, meu amigo, não trate de sua biografia. O tempo é curto. Vamos ao que interessa. Examinou-o detidamente e observou passados alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Isso é real, né? Fez pequeno intervalo e entrou a arguir. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava da residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos? Tínhamos suficiente número de criados e amas. E quando jovens, eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi, receoso das amizades. Não queria prejudicar nem ser prejudicado. Então, o afastamento, né, traz prejuízo para nós, porque nós estamos aqui exatamente para aprender a conviver bem com todas as pessoas. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não, detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas ou protestantes? De modo algum, são excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não, temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome de Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Porque o mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Sucupira fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisso. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas. Seu caso, explica-se, você tem as mãos enferrujadas. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Então, vocês vejam bem que aqui na Terra é exatamente o espaço onde nós vamos construir a nossa melhora, através das nossas ações, por onde estivermos e por onde andarmos e com quem estivermos. Então, veja bem o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, né? Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou-os aos cuidados de outro companheiro. Rogério,
carioca desencarnado em 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz. Após escutar-lhes cumpridas lamentações, convidou-o pacientemente: vamos, Sucupira, você entrará na fila em breve dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo: o que você precisa, Joaquim, é de movimentação. Então, nós vemos que estamos tendo essa oportunidade do trabalho, né? Trabalho útil, aquele trabalho que vai fazer com que a gente cresça e que nós aprendamos a lição para que possamos construir esse bem intransferível e que ninguém pode fazer. Cada um de nós temos que desatar as nossas mãos e trabalharmos na prática do bem, do amor e da caridade, através das palavras, do pensamento, né? E da nossa melhora íntima, que é através dessa melhora íntima que nós vamos conseguindo sensibilizar os nossos corações e melhorarmos os nossos sentimentos e olharmos o outro como irmãos, né? Como nós que somos também necessitados e por isso que estamos aqui. Não somos melhor do que ninguém, porque vimos na história de Sucupira, onde ele tinha todas as condições materiais, mas não fez nada, procurou viver isolado, né? E isso fez com que ele não conseguisse se relacionar bem com as pessoas, porque é através das relações com as pessoas que nós aprendemos a lição, né? Porque começamos a lidar com diferentes perfis, pessoas que pensam completamente diferente de nós, pessoas que ainda não têm um mínimo de conhecimento. Então, daí é nossa importância desse estudo, do conhecer para que possamos colocar em prática. Não é estudar e guardar para si, mas colocar esse conhecimento para que possamos auxiliar e amparar. Porque o próprio Jesus já nos dizia que tudo que fazemos ao outro estamos fazendo para nós. Então, quando começamos a compreender essas verdades, então aí a gente vai se esforçar de sempre amparar, socorrer, fazer o bem, porque é isso que nós retornamos. Um mau pensamento representa que esse pensamento vai voltar para você. Então, nós temos sempre que pensar no bem. Pensar no bem, agir no bem, fazer o bem, né? Bom, e para complementarmos, nós trouxemos o Evangelho, Vinha de Luz, de Chico Xavier Emmanuel, a lição 120, Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo, de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Aqui nós vamos ver que somos herdeiros de Deus ou co-herdeiros do Cristo. Significa que Deus confia que todos nós que somos filhos dele, né, um dia conseguiremos atingir esse grau mais elevado. Quanto tempo nós vamos demorar? Depende de cada um de nós. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel nos diz. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Ao contrário, se somos herdeiros de Deus, nós podemos estar numa condição de miséria espiritual, mas através das diferentes reencarnações, nós vamos conseguindo avançar, progredir. É exatamente isto que nós estamos agora, né? Nessa grande escola para aprendermos isso.
Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Então nós não estamos, para sofrermos eternamente. Vai depender de cada um de nós. Podemos não estar numa situação boa, quando desencarnarmos. Mas, como nos mostrou o estudo que realizamos, através dos nossos sentimentos, através da prece, do desejo, de melhora, nós somos socorridos e teremos oportunidade de refazer a nossa jornada. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Então, vê que nós todos somos aprendizes. E por isso, ora acertamos, ora erramos. Ainda não temos, esse pensamento fixo de que nós temos que trabalhar no bem em benefício de nós mesmos, E ainda o mal é predominante em nós, E por isso que nós ainda temos esses pensamentos não bons, de egoísmo, de vaidade, de ciúmes, inveja, enfim. Nós sabemos que são os nossos vícios que estão arraigados ainda dentro de nós. E é esses vícios que temos que vencer. Porque quando eu tenho esses vícios, naturalmente, meus pensamentos não se firmam em coisas boas, Sempre quando acontece algo de bom com alguém que é nosso conhecido, a gente fala assim: nossa, mas fulano não merecia, eu é que merecia estar ali. Então já é um pensamento negativo. Eu estou fazendo uma comparação, em vez de alegrar, de ficar feliz, não, eu tenho um pensamento de ciúmes, de inveja, Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Então, Deus não é aquele que castiga, mas Ele é aquele que oportuniza e quer que todos os seus filhos sejam criaturas boas. E Ele tem a certeza de que todos nós conseguiremos nos renovar. Quanto tempo vai demorar? Vai depender de cada um de nós, dessa compreensão que devemos ter. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Então, se eu quero melhorar rapidamente, eu tenho que seguir aquele Evangelho que Jesus nos trouxe, porque a lição maior, é o modelo maior que nós temos. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiro do Pai e co-herdeiro de Jesus. Por que Paulo nos diz isso? Porque todos nós, um dia, atingiremos essa perfeição. E, para que possamos chegar a isto, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Será justa a renovação do ensejo de aprimoramento às criaturas irremediavelmente malditas? Nós não somos esse espírito. Podemos hoje ainda sermos imperfeitos, mas temos que, como meta, atingir esta condição. E Deus não criaria, nenhuma criatura que jamais conseguiria atingir esta perfeição moral. Para isso, Ele nos oportuniza diferentes idas e vindas. Quer dizer, encarnar e desencarnar, para que a cada
encarnação nós possamos progredir, seja em pequenos passos, porque nós ainda não temos condições de avançar rapidamente e por isso precisamos de muitas reencarnações. É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Apesar de nosso sentimento ainda não ser bom, Deus confia em seus filhos, né? E Ele tem fé de que um dia nós conseguiremos nos renovar. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Então, se nós queremos atingir essa felicidade, essa paz, nós devemos esforçar para que consigamos atingir essa herança divina, que é a perfeição. Olvidemos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Então, o atingir essa perfeição moral depende de cada um de nós, do esforço que cada um faz de estudar e de aplicar esses conhecimentos e vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, através dessas condições, então nós conseguiremos uma morada melhor para nós, né? E também nós devemos pensar, a minha morada hoje é boa? A terra, do jeito que nós estamos vivenciando, é tranquilo, tem paz, não tem ódio, não tem vingança, nós vivemos assim sem temores. Então, devemos refletir, se essas condições ainda não atingiram a perfeição, nós temos que iniciar, porque a gente pensa, mas não adianta só eu começar a fazer, mas sabemos que uma pessoa, uma luz, ela consegue ser a pedra angular e sustentar uma multidão. Então, se todos nós começarmos a ter essa energia boa, nós conseguiremos mudar. E justamente Deus, em sua sabedoria, nos concede aquilo que nós chamamos de família, para que aí possamos praticar. É o grande laboratório que temos de aprendermos a perdoar, de nos relacionarmos bem, compreendermos, termos paciência, cooperarmos, né? Porque numa casa todos nós somos responsáveis, não é só uma pessoa que tem que fazer tudo, não, todos nós precisamos trabalhar e dar a nossa cota, e aí é que nós vamos começando a aprender, né? Juntos. Então, fica aí, né, a lição. Se nós estamos satisfeitos com tudo, muito bem. Se não estamos, é porque nós precisamos nos melhorar. Nós precisamos dar o primeiro passo. E a gente sempre tem aquela mania de dizer, mas fulano que tem que fazer isso, não eu. Se o outro não faz, por que eu não posso fazer? Então, nós temos que pensar nisso. Não importa se a atividade é do outro ou não, mas nós temos que executar com amor, não é com mágoa, com ressentimento, com discussão. Sempre realizar as tarefas com a certeza de que é necessário e que é melhor para todos nós. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós assumimos a responsabilidade e o compromisso para nós mesmos. Aí não vai ter quem tem que fazer isso, quem que tem que tomar a iniciativa. Aquele que pode vai começar a fazer, a ajudar, a amparar, a socorrer, em todos os sentidos, em todos os locais por onde andarmos. Então, esta é a mensagem da noite, que nos chama ao compromisso e à responsabilidade.
para que possamos construir uma morada, né, perfeita, para que possamos de fato, né, encontrarmos esse céu que tanto almejamos, mas depende de cada um de nós. Que Jesus possa nos abençoar, nos dê força e coragem para que possamos vencer a nós mesmos e construirmos esse paraíso. Então, em gratidão a Deus, nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer pela oportunidade do estudo, de estarmos nesta casa, neste lar, nesta escola, neste hospital, onde recebemos as lições necessárias para que possamos compreender a necessidade de trabalharmos em benefício de nós mesmos e sermos criaturas melhores. E é com este propósito, Jesus, que te pedimos, ajude-nos a vencer a nós mesmos e a construirmos esse mundo de paz e equilíbrio dentro de nós. E é com esse objetivo, mais uma vez, que te pedimos, Jesus, fique conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, hoje, agora e sempre, que assim seja.